Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com Maria começamos mais um momento de oração no canal Compartilhando Evangelho com o tema Como conservar a vida espiritual. Meu querido, nesse mundo em que vivemos, nesse mundo em que estamos, o que o inimigo mais quer é matar a nossa vida espiritual. Quando a gente se aproxima de Cristo, a gente começa a levar uma vida espiritual. Que o mundo quer a todo momento matar essa vida espiritual. E nesse momento de oração, nós vamos aprender 3 segredos para manter viva a nossa vida espiritual. Para manter viva a nossa fé, para manter viva a nossa experiência com Deus, para manter viva a nossa vida com Deus. Vem comigo nesse momento de oração, vamos aprender a conservar a nossa vida espiritual. Eu quero fazer aquele pedido para o teu coração, nos ajude a ir compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a levar a graça de Deus cada vez mais longe. E o nosso compromisso, irmão, é sempre rezar com você e por você. Então já deixa embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Vai ser uma alegria para nós interceder pelas suas intenções, pelos seus pedidos. E aquela hashtag poderosa para assumir esse momento de oração em sua vida. Hashtag eu quero conservar a vida espiritual. Coloca aí embaixo nos comentários hashtag eu quero conservar a vida espiritual. Palavra de Deus para nós. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Abraão faz uma intercessão a Deus, pedindo para que salvasse a cidade. Mas não teve jeito, não se achava um justo naquela cidade. Então Deus vai e salva pelo menos Ló, sobrinho de Abraão, e as suas filhas. E quando a situação já estava feia, a cidade ia ser destruída, os anjos dizem para Ló e as suas filhas para saírem da cidade. E eles dão 3 instruções. Está no capítulo 19 de Gênesis, lá no versículo 17, dizendo assim: quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar tua vida. Não olhes para trás. Não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para as montanhas, senão perecerás. Olha que versículo forte para nós. Grava esse versículo. Quando estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar tua vida. Não olhes para trás, não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Essas 3 ordens que o anjo diz a Ló, as suas filhas e a sua esposa, que vai olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. O anjo está dando para que eles conservassem a vida e não morressem como Sodoma e Gomorra. Nós estamos falando de uma cidade que estava perdida, que tinha se afastado de Deus completamente. E essas 3 ordens aqui, irmãos, elas são fundamentais para que eu e você, inseridos nesse mundo que parece uma Sodoma e Gomorra, conservemos a nossa vida espiritual. Para que você e eu possamos conservar essa vida espiritual que nós temos de se aproximar de Deus, de ser homem e mulher de Deus, nós precisamos ter essas 3 atitudes que esse anjo disse a Ló. Primeira atitude que você precisa gravar no coração: não olhe para trás. Eu acredito que você, como eu, depois que você se encontrou com Jesus, a sua vida mudou totalmente, verdade, não é? Tantas coisas mudaram, é lógico que tanta coisa ainda tem para mudar, mas tanta coisa. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente tem uma experiência pessoal com Ele, a nossa vida vai sendo transformada e, glória a Deus, tantas coisas mudaram. Mas a partir desse momento, a gente não pode mais olhar para o nosso passado.
Porque olhar para o passado, a gente acaba seduzido pelos pecados do passado e em vez de caminhar para frente, a gente começa a caminhar para trás. Então a primeira ordem do anjo é: não olhe para trás. Talvez o seu passado hoje, se você pensar nele, você ainda fica seduzido por aquele pecado, por aquela tentação, por aquela atitude que você cometia e hoje você não faz mais, por causa da graça de Deus, porque você vive sobre as leis de Deus e você mudou a sua vida. Mas se você olhar para trás, você vai voltar para trás e vai voltar para as atitudes antigas, e Deus está dando uma ordem para que eu e você possamos conservar a nossa vida espiritual. Nós não podemos olhar para trás. Meu querido, o primeiro passo para conservar a vida espiritual: não olhe para trás. Pecados, situações, tentações, pessoas que ficaram no passado têm que ficar lá. Se você desenterrar esse passado, você vai cair. A sua vida espiritual vai cair. E eu peço ao Espírito Santo que venha sobre o meu, sobre o teu coração nesse momento. Nos ajude a vencer as seduções, porque o nosso passado muitas vezes quer se esfregar na nossa cara para a gente olhar para ele. Aquela pessoa que fica te perseguindo, aquela atitude que está aí dentro da tua alma que fica querendo sair para fora. Ei, querido, vem Espírito Santo de Deus sobre a vida deste filho e desta filha agora, invade o coração dele e dela para que ele não olhe, ela não olhe para trás mais. Talvez até mesmo certas músicas que você ouve. Eu quero falar para o teu coração para que você tenha a clareza. Músicas, filmes que vão te recordando o passado. E quando você ouve, você vê aquilo, você já fica tentado a voltar para trás. Para com isso. Espírito Santo de Deus, ajuda este filho e essa filha a entender que ele não pode mais olhar para trás. Vem Espírito Santo de Deus sobre este coração para que ele tenha o discernimento para enxergar nas situações do dia a dia aquilo que está recordando o seu passado e que ele possa entender e entendendo fugir dessas situações, ocasiões, para que ele não olhe mais para trás. Segunda coisa que a palavra de Deus diz para nós aqui. Primeira, não olhes para trás. Segundo, não te detenhas em parte alguma da planície. Meu querido, essa frase, ela é forte para nós. Não se detenha. Você não pode parar na planície. E o que o anjo está indicando aqui? Uma caminhada. Eles estavam fugindo da cidade de Sodoma e Gomorra. Então eles tinham que enfrentar uma planície para depois subir para as montanhas, para achar um lugar seguro. Mas a ordem do anjo é: não pare em lugar nenhum da planície, senão vai dar zebra. E agora eu digo para o teu coração: a partir do momento que você se encontrou com Cristo, você iniciou uma caminhada dentro da igreja, não pare a sua caminhada, não te detenhas em parte alguma da planície. O momento agora é caminhar, filho, com coragem, com alegria, com força. Talvez você tenha passado por dificuldades, por problemas, situações, mas eu quero dizer para você: não para a sua caminhada. Uma das melhores comparações que já ouvi da caminhada na igreja é como subir numa escada rolante. Você está subindo uma escada rolante que está descendo. Você imagina a escada rolante fazendo movimento para descer. E você tem que subir. O Padre Paulo Ricardo que faz essa comparação, eu achei muito interessante. A escada rolante está em movimento de descida, mas você precisa subir. Então quando você sobe na escada, se você parar a escada, te joga para baixo. Se você subir na escada e o seu movimento for igual da escada, você fica no mesmo lugar.
Porque você vai dando os passos na escada e o movimento da escada é para baixo. Se o movimento seu for na mesma velocidade da escada, você vai ficar no mesmo lugar. Você só vai conseguir subir se o seu movimento na escada for mais rápido do que o da escada. E aí você vai percebendo que você vai subindo essa escada rolante. A vida espiritual é a mesma coisa, você precisa estar em movimento. Não te detenhas em parte alguma na planície. Você precisa ter uma vida de oração séria. Você precisa ter horários certos para rezar. Você precisa frequentar a igreja. Você precisa viver dos sacramentos. Você não pode se deter em parte alguma da planície, senão a sua vida espiritual morre. Se você quer conservar a vida espiritual, não te detenhas em parte alguma da planície. É preciso estar em movimento. Talvez a sua vida está difícil, está complicado, você está passando por vários problemas, mas eu tenho que dizer para você, não para a tua caminhada, porque se você parar, você vai perder a vida espiritual, a sua vida espiritual morre. E não caia na tentação, porque muitas vezes a tentação vem no nosso coração para dizer, não, você já caminhou demais na igreja, você já ficou vários anos, você não consegue regredir mais. Consegue sim. Se você parar, você volta para trás e fica pior do que você estava quando começou na fé. Não pare a sua caminhada, não te detenhas em parte alguma da planície. Espírito de Deus vem sobre a vida deste filho e desta filha que está comigo. Nesse momento de oração, invade o coração dele e dela. Se ele está pensando em parar, se ele está pensando em desistir, se ele está desanimado na caminhada, invade este coração agora, Espírito Santo. Pessoas decepcionadas até com irmãos de caminhada. Você não suporta mais entrar na comunidade porque você não aguenta mais ver essa pessoa. Meu querido, passa por cima de tudo isso, porque você precisa viver a sua fé. Você não pode parar em parte alguma da planície. Vem Espírito de Deus sobre a alma e a vida desta pessoa. Faz uma obra de restauração e que esse filho se levante para continuar caminhando com firmeza, sem parar, sem desanimar, porque se nós pararmos em alguma parte da planície, nós vamos morrer, nós perderemos a nossa vida espiritual. Primeira coisa, irmão, não olhe para trás. Segunda coisa, não te detenhas em parte alguma na planície. Terceiro detalhe que eu preciso que você entenda, mas foge para a montanha, senão perecerás. Foge para as montanhas. Essa parte é maravilhosa, irmão. As montanhas, na Bíblia, sempre foram lugares de encontros com Deus. Monte Horebe, Monte Tabor, lugares de encontro com Deus. Quando o anjo está dizendo aqui, foge para as montanhas, eu e você somos chamados a fugir para as montanhas. Ei, querido, a tentação está te pegando, ela está tentando, está te atormentando, você está quase caindo no pecado. Ei, foge para as montanhas, foge para a presença de Deus. Olha a ordem de Deus para que não morra a nossa vida espiritual, e a palavra é essa, foge. Foge de situações que estão te levando para o pecado, foge de situações que estão te tirando de Deus, foge de situações que estão te afastando do Senhor, foge para as montanhas, senão perecerás. Olha a ordem de Deus para nós, fugir para as montanhas, porque nas montanhas é lugar de se aproximar com Deus. Quantas vezes você tem fugido para as montanhas durante a sua semana? Jesus está no sacrário te esperando, foge para as montanhas. O sacrário da tua comunidade é a montanha onde você se encontra com Deus. Foge para a Santa Missa, foge para o grupo de oração, foge para a tua pastoral, foge para o teu movimento, foge para as montanhas e experimentar o teu Deus, porque é lá que a vida espiritual é fortalecida. Vem Espírito de Deus, toca no coração desse filho e dessa filha, que até mesmo deixou de ir à igreja, está tão desanimado na fé, a vida espiritual está morrendo no coração dela, que ela está deixando até mesmo de ir à igreja. Ah, Espírito Santo, invade o coração deste filho e desta filha amada agora.
para que ele possa sentir o desejo de novo de fugir para as montanhas. Fugir para as montanhas é fugir para perto de Deus. Incentiva este coração agora com essa graça, Espírito Santo, para que este coração deste filho e desta filha sinta o desejo. Acorde de manhã com vontade de ir para a igreja, de ir para o sacrário, de rezar, de adorar, de glorificar. Que ele não pare, ela não pare na planície, não olhe para trás, mas queira fugir para as montanhas. Porque fugindo para as montanhas, nós vamos abastecendo a nossa alma e assim nós vamos conservar a nossa vida espiritual. O anjo disse para Ló, quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, salva-te. Olha a ordem do anjo. Se queres conservar a tua vida. Irmão, conservar é manter. Você precisa manter a sua vida espiritual viva, de pé. Se queres conservar tua vida espiritual, não olhe para trás. Não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para as montanhas, senão perecerás. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu querido, nesse momento de oração, Deus nos chamou a conservar a vida espiritual. E eu quero que você ajude a mais pessoas a ir conservando a sua vida espiritual, compartilhando esse evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a levar a graça de Deus cada vez mais longe. E não se esqueça, 3 ordens para conservar a vida espiritual. Não olhes para trás. Não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia!